Olá, eu sou Gláucia Lira, uma das diretoras do Colégio Fazer Crescer, e estamos aqui recebendo a Milka Lins, que é psicóloga e vem trazer algumas abordagens sobre ansiedade. Ela vem depois conversar um pouquinho com a gente sobre um livro que ela fez e outros livros, outros projetos de livros também. E também com nossa psicóloga Gilza Carla Oliveira, e eu vou deixar para que elas se apresentem. Eu acho que seria melhor. Olá, pessoal. Meu nome é Milka Lins, como a Glócia falou. Agradeço muito o convite de vocês para falar um pouquinho sobre o tema de saúde mental. Eu trabalho com o público, né, com ansiedade, o foco ansiedade e depressão, tanto com crianças como com adultos. E realmente a gente tem percebido nesses últimos dias que esse assunto tem se tornado bem popular, né, nas mídias sociais, mas é um assunto bem antigo. E eu acho que é super importante a gente continuar trazendo esse assunto para que se torne algo comum, né, no nosso dia a dia, para que possamos ajudar uns aos outros. Eu tenho desenvolvido realmente um trabalho, né, focado nisso, principalmente nas crianças, né? Eu lancei o meu último livro agora, que foi Vivi, Escolha, Coragem, com o objetivo de abordar esse tema para a criança, para tentar, né, normatizar um pouco, né, essa emoção, que é a ansiedade, para que ela realmente não se torne algo prejudicial à criança e venha a interferir, né, no seu desenvolvimento. Então, essa sou eu, vou passar agora para a Gilza. Olá, eu sou Gilza Carla Oliveira, como o Glaucia apresentou, eu sou psicóloga clínica, né, e também psicóloga escolar. Tenho o privilégio de somar aqui na equipe do Colégio Fazer Crescer, com foco em adolescentes e, de fato, como é importante discutirmos sobre a saúde mental, desmistificar um pouco como lidar com as suas emoções, como gerir melhor, não é? Em todos os espaços, seja no espaço escolar, seja no espaço, né, entre a família, e cada vez mais, assim, é super importante que a gente tenha momentos como esse. Temos aqui algumas temáticas que a gente vai apresentar aqui para as nossas convidadas. E uma delas é a gente falar um pouquinho nesse cenário atual, né, com tantas ameaças de violência, com um aumento de ansiedade para esse público, né, o que vocês têm a contribuir com esse tema, né, para os pais, né, para os alunos, né, os jovens que porventura venham assistir essa entrevista? Olha, infelizmente a gente, como sociedade, nós estamos vivendo momentos bem turbulentos. Saímos de uma pandemia que durou quase 2 anos, 3 anos, né, de uma forma intensa, né, foi bem sofrida para todas as crianças e também adultos, né, pessoas de idade. E a gente percebeu realmente no ambiente de clínica, como também nos hospitais, nas conversas que nós tínhamos, né, com os nossos parentes, a necessidade de abordar o tema da ansiedade, porque nunca se foi tão falada e tão sentida como a ansiedade, né, nesses últimos anos. Crianças que tinham um desenvolvimento completamente normal se viram presas em apartamentos e muitos pais sem saber lidar com essas crianças, porque tinham que abordar o tema, né, por que estavam em casa, por que não poderiam ir para a escola, por que não poderiam ter contato com outras crianças, né, elas foram privadas desse contato afetivo. E muitas delas realmente não conseguiram processar e por isso desenvolveram alguns tipos de ansiedade e até mesmo fobias. E a gente tem realmente visto a necessidade de alguns psicólogos se posicionarem mais em relação a isso, com ajuda diretamente aos pais. Por quê? Porque a gente percebe que no ambiente familiar é o ambiente que deve haver o quê? Proteção, aceitação, aconchego. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitas vezes os pais, eles têm trazido, né, exacerbado esse medo, né, de uma pandemia. E agora, né, no atual momento que nós estamos, né, dos ataques em escolas,
não estão conseguindo passar com leveza para a criança esse assunto. E eu acho que é aí que a gente tem uma função tão importante de trazer um pouco mais de esperança e de compreensão para esse momento que nós estamos vivendo. Acima de tudo, né, como escola, como vocês estão aqui, né, representando a escola Fazer Crescer, é abraçar, né, a criança nesse momento e mostrar aos pais que um trabalho, né, que está sendo desenvolvido para essa criança, para que ela realmente se sinta confortável em estar na escola. Então, eu acho que essa ligação entre os profissionais de psicologia e os pais, né, nesse momento turbulento, seria essencial. E é por isso que a gente tem hoje tantos recursos, né? Um desses eu estou trazendo o livro, mas existem inúmeros recursos que estão sendo feitos pela escola para que essa abordagem seja feita de uma forma leve, né, para os pais e que eles possam realmente auxiliar seus filhos nesse momento. De fato, super concordo, Milka. E é claro que diante de qualquer cenário que gera uma mudança brusca, que foi o que nós tivemos, né, com a pandemia, é claro que os comportamentos passam a ser, de alguma forma, alterados. E a gente precisa, sim, discutir como é que a gente vai lidar, então, diante de todas essas mudanças, né? Fomos compulsoriamente convidados a estar dentro de casa com os nossos filhos, a criar, então, todo um contexto, principalmente para as pessoas que já viviam, famílias que já viviam com vínculos mais fragilizados, como, então, acomodar todos, né, com as suas atividades dentro da sua própria casa. Como então, lidar com aquele que está ali junto, mas que passa a ser desconhecido para mim, porque eu não consigo, não é, ter tempo de qualidade, por exemplo, como muitos pais não tinham com seus filhos. E aí, como poder reconhecer, né, como poder entender, lidar com meu filho dentro da minha casa, com tantas emoções emergindo ali. Então, com certeza, é super importante que a gente discuta isso de uma forma saudável, leve, né, e que a gente tenha realmente a oportunidade, né, agora com essa acomodação melhor, dessa passagem, de fato, da pandemia, porque no contexto escolar eu trabalho especificamente com adolescentes, pré-adolescentes, né, e já adolescentes, de fato, de direito, e nós podemos observar cada vez mais a necessidade da intervenção, intermediando, né, a relação entre eles, intermediando situações como, por exemplo, como lidar com a frustração, como lidar com o não convite, por exemplo, de um amigo a uma festa. Como é que eu posso lidar com isso? E situações do dia a dia. E aí, essa coisa da ansiedade, que na verdade, né, a gente precisa desmistificar um pouco, porque a ansiedade ela é inerente, sim, à condição humana. Mas tudo que é em excesso, que passa a ser desorganizado, né, a gente passa a sentir essa ansiedade de forma desorganizada, ou seja, o medo toma conta ali realmente daquele cenário, das nossas emoções, a gente começa a trilhar por caminhos, né, onde a gente não consegue administrar da melhor forma. E aí a caracterização realmente dessa preocupação antecipada. Nós soubemos que Milka, ela é praticante do Krav Maga, e a gente queria que você falasse um pouquinho sobre essa técnica e o que ela representa para você. Glaucia, vê só, o Krav Maga é uma arte de defesa pessoal, né, israelense, foi desenvolvida em Israel depois da Segunda Guerra Mundial e foi desenvolvida para todas as pessoas, né, desde crianças, de pessoas que estão mais velhas, de todos tipos corporais, uma pessoa mais magra, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais gorda. Qualquer pessoa pode fazer, mulher pode fazer. Então, essa arte, a proposta dela é desenvolver, né, você a habilidade de se defender. Hoje em dia se é falado tanto, não faça nada, entregue tudo, né? Não reaja. E aí, terminando com isso, tem feito muitas crianças, adultos, né, medrosos, né, com medo, sem nenhum tipo de coragem. E o Krav Maga, ele facilita, né, a pessoa a tomar a sua coragem de volta e realmente ser responsável pela sua segurança. Nós não temos um policial por pessoa aqui em Pernambuco, não é verdade? Nós não temos como realmente exigir de um governo. Eu gostaria muito, né, que tivesse realmente uma ampla rede de segurança no nosso estado, no nosso país. Mas essa não é a nossa realidade. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de que a gente precisa se responsabilizar pela nossa segurança e a segurança de terceiros, né, dos nossos filhos, dos nossos parentes, das pessoas que estão em mais vulnerabilidade, digamos assim. E eu vi no Krav Maga essa possibilidade. Eu nunca tinha feito, né? Eu pratico o Krav Maga há 3 anos e é impressionante a mudança, inclusive, de mentalidade e corporal que você tem a partir do momento que você pratica esse exercício.
Então, não significa que você vai sair batendo em todo mundo, nem que cause a violência, mas pelo contrário, é uma arte de defesa, é você estar preparado para alguma eventual violência. Então, eu acho que essa mentalidade é que a gente precisa realmente propagar hoje, né? É uma mensagem de que você é responsável por você e pelo outro. Né? Que hoje em dia cada um pensa em si, né? Você até comentou um tempo comigo, um momento que você sofreu uma violência e quando você procurou ajuda, as pessoas fecharam a porta das suas casas, né? Com medo e não lhe ajudaram. Então, a gente precisa quebrar isso como cristãos inicialmente, né? E ajudar o próximo, né? Se houver essa possibilidade e você saber o que fazer. Então, o Krav Maga, ela traz essa visão, né? Que você pode sim se defender e defender o próximo. E eu acredito que isso vai ser muito benéfico para a escola, que eu sei que vocês marcaram, né, com o professor o Tiago Augusto para vir aqui. Ele é o professor mais antigo aqui em Pernambuco, é aluno do mestre Kobe. Então, vocês estão muito bem assessorados aqui na escola. E ele faz esse tipo de seminário ao redor do Brasil. Né? Não apenas em escolas, mas em igrejas também. Na minha igreja, ele foi lá e, né, fez um treinamento para as pessoas, para como elas poderiam realmente, em um momento de dificuldade ou de um momento de agressividade de alguém, como é que eles podem reagir sem um dano maior, né? Sem causar um dano maior. Então, até as técnicas do Krav Maga possibilitam isso e faz com que as pessoas realmente elas tenham outro olhar em relação ao medo, né? Que a gente não pode dar realmente, alimentar o medo, que a coragem que precisa ser realmente fortalecida para que realmente a gente viva numa sociedade mais responsável e mais igualitária. Prática, né? Porque o que eu achei interessante Sim. é exatamente, não é você se preocupar só com você, é com você também, mas é Sim. com o outro, né? E eu achei isso fantástico. A gente conversando um pouquinho sobre o medo, né, e sobre a ansiedade, eu estou aqui com a Coragem, né, que é um dos personagens do livro da Milka, e eu acho bem interessante ela falar um pouco sobre a abordagem desse livro, o que ela pensou quando trouxe esse tema, né? E também conversa aqui com a gente, falando um pouco sobre as suas novas produções, o que é que você tem pensado, o que é que tem escrito, o que é que vem por aí, né? E eu acho que isso foi muito interessante, que a gente trouxe Milka aqui, né, para conversar e com as crianças, né? E ela trouxe esse livro, onde ela vai conversar um pouquinho, né, trazendo a ansiedade e que é alimentada, na realidade, pelo medo, né? E como é que a gente pode combater isso? Porque eu acho isso importante da gente trazer. Como a gente combate a ansiedade? Através de uma forma lúdica, né, no livro, e como isso pode, né, de aconselhar aos pais, de como a gente pode trabalhar isso com os nossos filhos. Perfeito, Gláucia. Olha só, existe um versículo da Bíblia que eu gosto muito e que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por que eu gosto desse versículo? Não sei se vocês sabem, mas na Bíblia, a palavra não temas, né? Para que você não tenha medo, ela se encontra 366 vezes, ela é citada na Bíblia. Então, é uma ordenança, né? Não tenha medo. Por quê? Porque quando você tem medo, você não sabe o que você está enfrentando. Então, essa emoção, ela termina cegando você de tal forma que você termina vivendo de acordo com emoções ilusórias. E quando eu tive essa ideia de desenvolver o projeto, né, de Vivi Escolha a Coragem, foi realmente durante o período da pandemia. Algumas mães entraram em contato comigo, pedindo realmente ajuda, porque não sabiam o que fazer com seus filhos, porque eles estavam começando a apresentar vários tipos de comportamentos, né, ansiosos, e elas não sabiam o que fazer, porque estavam trancadas de casa, não se era permitido, né, sair, nem participar de nenhum tipo de lazer, digamos assim, para que a criança realmente pudesse extravasar, né, falar com seus amiguinhos e desenvolver realmente uma atividade saudável. E aí foi quando eu tive essa ideia e disse, eu vou fazer um livro para que fale da importância da coragem. E hoje nós vivemos no mundo em que se prega o medo,
né? Desde o período da pandemia a gente viu isso com mais clareza. Mas as pessoas, elas têm medo de tudo, né? Elas têm medo de tomar decisões, têm medo de se posicionar, têm medo de educar, né? Os filhos, têm medo. O medo, ele simplesmente ele se tornou um forte aliado para o mal. E aí eu pensei, poxa vida, isso está atacando as crianças de tal forma que elas não conseguem mais ver os heróis, né, como se via antigamente, né, na nossa infância, né, que a gente tinha aquele herói que a gente dizia, poxa, eu vou ser corajoso igual a essa pessoa. Não, foi colocando cada vez medo nas crianças, né? Essa pandemia foi uma prova disso. Quantas pessoas, né, quantos pais, por falta de conhecimento, né, da contaminação da pandemia em crianças, faziam seus filhos usar 2, 3, 4 máscaras, e crianças que entravam em crise se tirassem uma máscara porque dizia que iria morrer. E hoje nós estamos lidando, né, com a pós-pandemia, com todo esse resquício, né, de saúde mental, né, danificada com as crianças. Então, assim, o livro Vivi, Escolha, Coragem veio com esse propósito, trazer o alívio para essa criança e mostrar que existe a preocupação, né? A gente não fala a ansiedade para a criança para que ela realmente não seja taxada como, né, ansiosa, mas que existe essa emoção e que essa emoção ela vai sempre estar conosco, porque é uma emoção que vai nos ajudar a nos prevenir de algum mal, que alguma coisa má venha nos acontecer, mas que ela não pode ser alimentada. E é uma parte do livro que muitas crianças gostam demais, é que quando a preocupação diz, eu estou aqui porque o medo é o meu prato favorito, é o que eu gosto de me alimentar, né? E Vivi fica horrorizada. Ela, como assim você se alimenta de medo? Por que você se alimenta de medo? Então, mostrando que o medo é simplesmente alimentado, né, pela preocupação, e aí a criança realmente vai tendo mais dificuldade no seu dia a dia. Então, muitas crianças terminam se isolando, né, tendo dificuldade de relacionamento com seus coleguinhos. E esse livro traz essa abordagem para que, como a criança ela pode abraçar a coragem, verdadeiramente, e deixar a preocupação pequenininha, sempre lembrando que a preocupação ela não vai embora, ela pode diminuir, ela pode ficar bem pequena, mas ele vai saber realmente administrar de uma forma saudável através dessa história, que é uma história lúdica e que nós trouxemos, né, o personagem, né, em pelúcia, justamente para dar esse poder à criança. Diz, poxa vida, eu consigo ver a coragem, eu consigo abraçar a coragem, eu consigo agir, né, de forma corajosa contra as dificuldades que têm me acontecido. E a importância dessa história também para os adultos, porque muitos pais vieram falar comigo por conta disso. Olha, eu não imaginei que meu filho, né, estaria enfrentando tantas dificuldades sozinho por conta de uma história simples que ele leu. Então, assim, quando a criança entende realmente que ela tem esse poder, né, dado por Deus de reagir, né, e ter coragem, ela vai enfrentar muitos desafios. Eu acho que essa é a beleza também da psicologia, é trazer, né, essa esperança, dizer, olha, você é capaz, você pode sim, mesmo diante de tantas pessoas dizendo, né, falando sobre morte, falando sobre dificuldade, falando sobre, né, pandemia, doença, a criança, exatamente, a gente tem que trazer uma outra mensagem para a criança, e é por isso que a gente, como profissional, tenta trazer isso para os pais também, né? Tomar cuidado como fala, como aborda os temas, né, sobre morte, sobre pandemia, de contaminação com a criança, porque tem algumas crianças que elas não têm ainda a maturidade. Quando eu digo maturidade, não apenas psicológica, mas até mesmo biológica, de receber algumas informações. Alguns pais, mesmo pensando de uma forma que estão trazendo um benefício para os seus filhos, terminam realmente causando traumas e antecipando assuntos que não diz respeito àquele momento. Se a criança realmente demonstra uma curiosidade, né, maior, acho importante realmente falar daquele assunto, mas não de uma forma tão aprofundada como alguns pais, infelizmente, têm trazido. E aí, sabe o que eu fico pensando nos adolescentes, né? A gente tem falado tanto de criança, mas e como é que a gente lida melhor com esses adolescentes que se mostram ansiosos, né? E que já sabem sobre a ansiedade, já sentem ansiedade? Como é que os pais conseguem identificar e como é que a gente também consegue abordá-los, né? A gente costuma ver muito quando a gente está diante das avaliações, né? Os alunos ficam extremamente preocupados, são muitos conteúdos, como é que eu vou lidar então com a nota baixa, né? Como é que eu vou gerenciar tanta coisa? E isso é atemporal, independente do que a gente vivenciou na pandemia ou não. E aí, cada vez mais adolescentes
com dificuldade de concentração, adolescentes, não é, com realmente dificuldade no vínculo um com o outro, preocupados excessivamente com uma nota que nem chegou, uma prova que nem conseguiu realizar, preocupados, irritados uns com os outros, não é, com dificuldade para dormir. Inclusive, tem sido uma coisa que a gente tem trabalhado muito com os adolescentes, essa qualidade de sono, que isso repercute, inclusive, nessa condição de humor, nessa condição, né, de gerenciar realmente as emoções de uma forma satisfatória, saudável. E como é que a gente faz realmente para ajudá-los nesse sentido? Eu tenho visto os pais cada vez mais perdidos em como abordar os seus filhos, inclusive com medo, né? E se eu puxar essa temática, já sendo eles adolescentes, se eu puxar essa temática, como é que vai ser? A inabilidade dos pais ou dos responsáveis para lidar com as suas próprias emoções tem cada vez mais, não é? Dificultado realmente o lidar dos nossos adolescentes com suas próprias emoções. É aquela coisa do espelho que a gente conversava também, né, há pouco, em relação a isso. Então, o adulto precisa se mostrar calmo, tranquilo e precisa gerenciar da melhor forma aquela situação. Porque imagina, se eu estou diante de uma criança ou de um adolescente que chega para mim desorganizado nas suas emoções, ansiosos porque, né, como a gente enfrenta muito essa coisa da nota, essa coisa do amigo que não quer falar comigo, essa coisa de que, como é que eu vou resolver essa situação aqui na escola, enfim. Então, se você chora com ele, se você se desorganiza com ele, onde é que ele vai buscar esse refúgio, né? Uma coisa que eu sempre tenho falado é: vamos ocupar a nossa mente, que inclusive é um texto bíblico, a Bíblia nos fala sobre isso, com aquilo que nos dá esperança. Pensar sobre essa situação que já passou, que foi desconfortável, vai lhe ajudar a resolver isso? Não, então vamos pensar em possibilidades. Como é que a gente pode pensar em possibilidades de lidar com essa situação que está desconfortável, mas que você pode respirar, você pode aí, né, buscar mais tranquilidade e a gente pode hipotetizar, né, possibilidades de gerir essa situação da melhor forma. É viver um dia de cada vez. Eu vejo que as pessoas querem resolver tudo ao mesmo tempo. Eles querem dar conta dos amigos, querem dar conta de todas as provas, querem dar conta, estão no 6º ano, mas querem dar conta, não é, do Enem, da universidade. E aí vamos viver um dia de cada vez. Basta cada dia seu próprio mal. O que a gente pode fazer por hoje? Então, por hoje, vamos viver da melhor forma e buscar realmente uma condição cada vez mais saudável. Não foi possível dar conta de tudo hoje? Tudo bem. A gente pode dar conta do que for possível e amanhã a gente pode dar conta do que faltou, né? Então, trazendo aqui para a nossa lista aqui de perguntas que eu tenho para fazer aqui para as ilustres psicólogas aqui na minha frente, como os pais agora, né? Eu acho que você já falou um pouquinho, mas como os pais podem identificar sintomas relacionados à ansiedade em seus filhos, como lidar com essa situação e qual a primeira iniciativa que deve ser tomada, né? Como pedir ajuda? É para pedir ajuda? A primeira coisa, como eu estava falando, de fato precisa ficar calmo, precisa ficar tranquilo diante daquela, né, situação que seu filho está trazendo, ou se é um adolescente na clínica ou na escola, uma criança, precisa escutar com tranquilidade, se manter calmo, porque você precisa gerar um ambiente de segurança. Imagina chegar para alguém, né, que você está contando ali o que você está sentindo e essa pessoa não te olha no olho, não te dá atenção, permanece ali, né, mexendo no celular, se é um pai, e não dá atenção àquilo que a criança ou adolescente está colocando. Mas muitas vezes esses sintomas, né, eles estão todos lá no adolescente ou na criança e ela não consegue verbalizar. Mas aí a gente tem vários sintomas, como a gente já tinha falado anteriormente, né? Tremores, a questão, muitas crianças apresentam questões gástricas, de fato, dificuldade na alimentação, excesso, a irritabilidade, o sono passa, né, a estar desorganizado. Muitas crianças e adolescentes apresentam a história dos pesadelos também, né? Essas interrupções realmente no sono e o choro. No ambiente escolar, a gente tem visto muito os adolescentes com essa perspectiva do choro. A frustração vem associado cada vez mais, assim, como lidar com essa situação de que o outro não me aceita? Como lidar, então, com essa nota? Rasgam a prova, não é? Porque não conseguem nem olhar e não conseguem pensar, hipotetizar como é que eu posso resolver isso da melhor forma. Então, se a gente está diante de uma criança adolescente com essa condição, a gente precisa se manter calmo, seguro,
acolher e aí ajudá-lo a pensar possibilidades. Se ainda assim essa intervenção, e aí eu falo também como mãe e como psicóloga clínica também, se ainda assim esse acolhimento não foi o suficiente e esses episódios ansiosos estão ali sendo, né, recorrentes, a gente precisa pedir ajuda e tá tudo bem pedir ajuda. Somar profissionais nessa caminhada, né? Eu acho que todos eles também foram estabelecidos por Deus de forma intencional para nos dar o suporte necessário e aí a gente poder ressignificar aquilo que não está bem compreendido. Olha, Gláucia e Gilza, eu costumo dizer que a informação é o alimento da mente. E eu tento trazer isso muito para os pais, né, no ambiente de casa. Qual tipo de informação você tem passado para o seu filho? Porque a gente sabe que quando a gente quer fazer algo de bom para os nossos filhos, o que é que acontece? Você prepara o alimento, você escolhe o alimento, você prepara o alimento, você sabe como é que você vai servi-lo, se vai ser amassado, se é um bebê, se é uma criança mais, né, que já pode comer em pedacinhos. Então você tem todo esse trabalho. E qual é o tipo de informação que os pais realmente e os adultos, né, em geral, têm passado para as crianças, né, focando mesmo na infância? Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande de se frear, né, comportamentos dentro de casa. É o uso excessivo de telas, né, são comportamentos que são aceitos como os normais, mas que os pais não têm força suficiente, não têm paciência suficiente realmente para trazer a criança a uma educação mais rígida, né? Acha que isso seria uma evasão da criatividade dela, não querem punir a criança e aí com isso se tornam crianças que não sabem o que são limites dentro da escola. A gente percebe muito isso por conta dessa privação. Então, quando você fez a pergunta, como é que os pais podem identificar? Primeiro, eu acredito que eles têm que olhar um pouco para si, né? Qual é o tipo de informação, qual é o tipo de educação que eu estou dando ao meu filho, mesmo no momento de dificuldade? Será que eu estou sendo atencioso o suficiente para que a criança realmente esteja sendo bem atendida? Porque muitos pais eles se preocupam, né, em dar a melhor educação, e dar o melhor esporte, ou levar na melhor companhia de balé para a criança praticar, mas essa interação familiar, hoje em dia, é o que é mais necessário. Então, assim, como é que os pais estão reagindo? Será que eles estão em um nível de paciência, né, de falta de paciência tão grande que a criança está replicando isso também? A gente sabe que a ansiedade ela pode se apresentar de várias formas, né? A gente sabe que tem uma parte da ansiedade, que as pessoas que têm ansiedade é uma questão biológica, é uma questão hereditária, seu pai teve, sua mãe teve, um tio teve, então provavelmente, né, a criança teria uma probabilidade de ter também a ansiedade, desenvolver, né, algum tipo de transtorno, mas existe também aquela comportamental, que é aquela que é copiada pelo adulto. E muitos adultos estão passando por dificuldades realmente reais no nosso mundo, né, devido a toda essa situação e o medo também, né, diante de ameaças, né, nas escolas. Mas como é que eles estão passando isso para os seus filhos? Será que eles estão deixando transparecer de tal forma que aquela criança ela está realmente atemorizada e aí com isso desenvolver vários tipos de sintomas de ansiedade que a Gilza já falou, e um deles também que é muito recorrente, que eu percebo muito, é o roer das unhas, né? Muitas crianças começaram agora a roer unhas ao ponto de sangrar. E os pais não sabem o que fazer e não entendem que, às vezes, a própria discussão em casa tem favorecido isso, né? Essa ansiedade nos seus filhos. Então, o primeiro ponto vamos ver o que é que nós podemos fazer dentro de casa para tentar trazer um ambiente, fazer disso um ambiente mais leve. Chegou a criança em casa, o que é que você tem feito? Tem recebido com sorriso? Tem recebido com alegria? O que é que você tem feito? Né? Isso é discutido no ambiente familiar. Existem momentos de alegria, né, de dia da família, por exemplo, na casa da minha irmã, eles têm um dia na semana que é para celebrar o dia da família, então elas fazem tudo o que elas gostam, elas assistem filmes juntos, elas vão para o parque juntas, todos proporcionando assim para a criança um momento de alegria, de diversão. Então, o que você pode fazer para trazer mais leveza para dentro de casa? E depois, se você perceber que seu filho tem se mostrado realmente algum distúrbio de sono, que não tem conseguido dormir de forma alguma,
ou o sono realmente é interrompido constantemente, se ele voltou a fazer xixi na cama. Existem muitos casos, né, de criança que começou a desenvolver novamente agora ansiedade e ela realmente voltou a fazer xixi na cama que não fazia antes, entre outros comportamentos que são mais claros, e aí realmente buscar uma ajuda profissional, né, para que realmente seja resolvido o mais rápido possível, porque a gente não quer trazer pânico ou desconforto, mas quando se a criança é bem assistida nesse início, né, de ansiedade, ela tem a probabilidade de se desenvolver de uma forma mais saudável e mais confiante. Exatamente. Igual a qualquer outra necessidade quando a gente tem, né, como pai e mãe, e a gente observa que o nosso filho, por exemplo, precisa ir e ter o cartão de vacina validado, né, com frequência. A gente não leva ele para um médico específico, a gente não leva ele para o pediatra quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está funcionando. Por que quando a gente também percebe que a saúde emocional, né, precisa ali de alguns ajustes e que todo acolhimento, como o Milka falou, né, todas essas dicas não estão sendo satisfatórias, por que a gente também não consegue, né, disponibilizar um espaço realmente para que haja esse cuidado, né, de forma assertiva ali? Certo. Tem uma outra pergunta que vem exatamente a relação entre ansiedade e o aumento de telas, né, que vocês já introduziram, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais, né, sobre esse aumento de telas e a consequência disso e da ansiedade. Pode trazer ansiedade também? Um vício ou como é isso em relação à ansiedade? Olha, existe um neuropsicólogo que eu gosto muito, deixa eu ver aqui o nome dele que eu não consigo me lembrar, que é o Michel Desmourget, é um francês. Eu estou até com o livro aqui, eu trouxe, porque é um tema que realmente está sendo discutido hoje e que ele é fantástico. Ele fala sobre como o uso das telas, né, de eletrônicos em geral tem realmente danificado a cognição das crianças. Não é uma questão apenas, né, de realmente é um vício que as crianças estão desenvolvendo, usando muito os tablets e os telefones. Não é apenas isso. Eles têm causado danos irreversíveis no cérebro da criança. E aí ele fala, né, em toda a sua pesquisa, eu acho interessante para muitos pedagogos e pais, inclusive, ler esse livro, né? O título, inclusive, é bem forte, porque ele fala sobre a fábrica de cretinos digitais, os perigos das telas para as nossas crianças. E aí ele aborda de uma forma científica, mas ao mesmo tempo simples e prática, o que os pais podem fazer para evitar que seus filhos realmente fiquem presos, né, às telas. Eu não sei se vocês sabem, né, mas Bill Gates, que é um dos maiores nomes da tecnologia, né, do mundo, ele não permitiu que seus filhos usassem as telas. Então ele fez de tudo para que seus filhos estivessem distantes das telas. O Vale de Silício, né, na Califórnia, onde é o maior centro de tecnologia, né, do mundo, as pessoas que trabalham lá não permitem que seus filhos usem nenhum tipo de eletrônico. Por que será? Por que as pessoas que mais compreendem sobre o assunto, né, de tecnologia evitam que seus próprios filhos façam uso delas? Porque não é algo, né, de todo positivo. É lógico que a gente sabe que tem alguns benefícios que nós utilizamos hoje, né, com a internet, com o smartphone, as notícias, né, que nós recebemos direto, que é muito bom. Mas para a criança, existem realmente limites a serem, né, tomados pelos pais. E aqui ele conta uma história que é um pouco estarrecedora, porque ele conta que hoje, né, no mundo, pela primeira vez, o QI das crianças está menor do que os seus pais. Por que isso? Porque as telas realmente têm tomado, né, a atenção devida da criatividade, do desenvolvimento saudável da criança. Hoje em dia, as crianças elas não conseguem ficar 5 minutos sem fazer nada. Elas têm que ter alguma coisa. A importância do ócio. Do ócio, exatamente. Antigamente a gente ficava. Imaginário também. A gente ficava sentada no chão da escola olhando para as nuvens, né? Imaginando vários tipos de animais. Hoje em dia as crianças não veem valor nisso. Elas não desenvolvem nenhum tipo de brincadeira que não seja relacionada a algo da tecnologia. Então isso realmente tem privado as crianças de todo o seu potencial. E uma delas que eu acredito que é muito maléfica é o TikTok. O TikTok está sendo banido, né, em vários países do mundo devido
a sua natureza. As pessoas não sabem, mas o TikTok ele foi desenvolvido na China pelos chineses, né? E eles desenvolveram um TikTok especial para eles, enquanto para o resto do mundo é outro tipo de TikTok. Enquanto aqui nós somos estimulados, né, a fazer as dancinhas, a cantar músicas bobas e repetitivas, na China é diferente. Eles só têm 40 minutos para participar, né, utilizar o aplicativo por dia, e eles terminam utilizando apenas para pesquisas de ciências, de museus, de arte. Para eles não existe isso. Então, por quê eles estão fazendo isso para outra parte do mundo, e para os cidadãos deles estão fortalecendo a criatividade e a inteligência? Então, é importante que a gente realmente esteja atento e busque, né, alternativas melhores para as nossas crianças, para que a gente realmente não os prive de uma vida realmente saudável. Então, o que eu queria trazer também, né, a lembrança é de que, de fato, a gente tem visto isso nos restaurantes ou, né, no dia a dia, né, é uma babá, né, muito eficiente, né, mas vem com os seus danos, né, com os seus prejuízos também, né? De fato, o filho fica ali quietinho, mas assim, a custo de quê? Isso, né? Do convívio, da brincadeira, dele trelar, dele gritar, de correr, que isso faz parte também, né? A custo, a que preço, né? A gente está fazendo uso, né? Dessa ferramenta, né? Para o nosso... E é interessante também observar no nosso público adolescente, não é? Porque eles também têm sido muito afetados em relação a esse excesso. Eu digo que tudo que é em excesso gera o efeito contrário, né? Daquilo que de repente alguém pode imaginar. Eu vejo mães comentando: mas meu filho é tão pequeno, já sabe mexer tudo no celular, já sabe mexer tudo no iPhone, no iPad, enfim. E na verdade, o que na verdade a gente está querendo com os nossos filhos, né? Com as nossas crianças e os nossos adolescentes? Porque a interação social está ficando prejudicada. Toda interação é com a tecnologia que a gente está vendo, né, em excesso. Não estou, né, generalizando, mas a gente tem visto que cada vez mais a inabilidade de lidar com o outro, de lidar com a opinião contrária, né, de suportar aquilo que o outro pensa diferente daquilo que eu acho que tem que ser, e como é que a gente pode resolver os conflitos. E cada vez mais eu quero impor ao outro a minha condição. E se eu não me pareço com aquilo que está sendo postado naquela rede social, então eu é que sou inadequado. Então a distorção dessa imagem, cada vez mais nos adolescentes, tem sim aumentado o nível de ansiedade e desenvolvido quando a gente não cuida, não observa, os pais não observam isso, quando esse próprio adolescente não consegue, né, colocar ali um grito de socorro, a gente caminha assim para alguns transtornos alimentares, né, de repente, aí a gente pode pensar em inúmeros outros transtornos, né, a própria ansiedade e por que não falar também da depressão, porque esse isolamento cada vez mais, né, o excesso faz com que ele fique isolado, e aí tem essa falsa ideia, quando a gente pensa aí no Instagram, né, os muitos seguidores que estão ali, dá aquela falsa sensação de que ele tem muitas pessoas ali ao seu redor. Na verdade, no momento mais específico que ele precisa discutir sobre algo, conversar sobre algo, pensar sobre algo, cadê aquela multidão? Não tem ninguém. Então, cada vez mais esse isolamento, né? E é tão interessante porque nós fomos seres criados especificamente para ter relacionamento uns com os outros. E como isso é enriquecedor quando nós estamos uns com as outras, como nós estamos aqui conversando, compartilhando e uma construindo com a outra. E quando a gente evidencia o excesso das telas, a gente vai perdendo muito dessa condição realmente de troca e de crescimento partilhado. Sim, e eu me lembrei agora com a tua fala de uma mãe que é um vídeo que está realmente repercutindo na internet, eu não sei se vocês viram, mas mostra uma mãe com uma menina dos seus 13 a 14 anos num voo. E ela simplesmente pegou o telefone da filha para desligar, porque na decolagem, né, é necessário que se desligue os aparelhos eletrônicos. E essa criança, essa adolescente, né, pré-adolescente, ela não consegue se conter. Então ela se debate, ela tem uma verdadeira crise em pleno voo, porque a mãe retirou o telefone dela provisoriamente. Ou seja, será que aquele pai, aquela mãe não observou esse tipo de comportamento antes? Provavelmente sim, né? Mas teve essa dificuldade de conversar com a criança e impor limites, porque é isso que a gente está precisando, né? Pais que realmente tomem, né,
posse da sua autoridade e haja de acordo, né? E mostre à criança que quem manda são eles. Então, o uso da tela, você me perguntou, Milka, isso causa mais ansiedade? É só a gente ver como é feito os aplicativos, né? Como eles são feitos. Você pode ver, quando você tem uma mensagem, o que é que aparece? Uma bolinha vermelha. Aí tem o número 1, número 2, número 3, quantas mensagens? Então, já fica ansioso. Eu tenho 50 mensagens para responder. Então, isso já vai causando, né, aquela ansiedade de que eu preciso responder, que tem alguma coisa em falta e que eu preciso resolver. Quando a gente aborda, né, alguns aplicativos, especificamente falando do Instagram, como a gente conversou aqui, esse tipo de aplicativo, ele realmente é danoso para algumas pessoas que já sentem um pouco de ansiedade. Porque quando ela abre o aplicativo, o que é que ela vê? Pessoas com vidas maravilhosas, elas podem até não ter aquelas, né, vida de felicidade constante, mas é isso que ela percebe. Então todo mundo está bem e eu sou a única que estou nessa situação. Então, e aí é constantemente sendo alimentada com essa vida ilusória de que todo mundo é feliz 100%. Então aumenta sim a ansiedade e além do que todo o mecanismo criado pelos aplicativos é realmente para você ficar preso num loop constante. Então, você pode perceber que algumas pessoas, inclusive, eu testemunhei uma pessoa fazer isso. Ela escreveu como se ela estivesse escrevendo no iPad. Só que ela escreveu na mesa, assim, como se ela estivesse escrevendo. Esqueceu que não era o iPad. Então, porque já é uma coisa constante, se tornou um vício. Então, assim, os aplicativos têm favorecido. E de qual forma? Com a musiquinha, né? Eles tocam a música para dizer que chegou a mensagem. Eles têm o botão lá vermelho, dizendo uma mensagem, 2 mensagens, 3 mensagens, várias mensagens. Então, você já fica naquela ansiedade. Eu preciso, né, resolver essas demandas. Então, tudo isso, se não for bem administrado, desde a infância, como é que essa pessoa vai chegar, né, na vida adulta? Uma pessoa realmente com muita dificuldade de lidar com a ansiedade. Porque se você está moldando a cabecinha de uma criança, né, que precisa, né, ter momentos de ócio, né, como você falou, momentos de não fazer nada, do tédio, né? Porque o tédio ele favorece a criatividade, favorece o imaginário da criança. A gente sabe disso, né? E que momento importante é, até os 4 anos de idade, 5 anos de idade, quão importante é que a criança vivenciar isso de uma forma ativa. E, infelizmente, os pais têm levado, né, o iPad, né, o telefone para dentro de casa e, às vezes, né, como você disse, nos restaurantes, né, em outros locais públicos e perdendo essa interação com a criança, esse olho no olho que os pais precisam ter com seus filhos. E aí é por isso que nós vemos hoje em dia as crianças com tanta dificuldade de relacionamento dentro de casa e com a extensão dentro da escola. Não conseguem realmente abrir mão de algumas brincadeiras para os seus colegas, não conseguem ver, né, ter empatia pelo outro colega. Por quê? Porque é tudo centrado em si, né? Eles são realmente vivendo a individualidade de uma forma exacerbada. Então, isso é algo que a gente tem que conversar, né, e tentar reverter enquanto é possível. Fora essa dificuldade, né, de que você passa a se comparar o tempo inteiro com o outro, né? Você passa a não ser grato. E eu acho que a gratidão, ela fala muito de alguém que tem contentamento, né? E quem tem gratidão, né, que é uma das coisas que a gente, quando está falando de ansiedade, Gláucia e Milka, é levar o nosso adolescente e a criança também, né? Se for puxar para o adolescente, que é meu público também de trabalho, a pensar, tá, mas por que você pode agradecer hoje? Será que tem alguma coisa que aconteceu que foi legal hoje? Ou você só está conseguindo ver o que o outro fez com você, o que não te aconteceu? Né? As redes sociais trazem muito disso e a gente tem visto assim, qual é mesmo a idade que a gente pode já disponibilizar o celular, né? O WhatsApp, que é onde acontece tantos conflitos com os nossos pré-adolescentes ali. Qual é realmente a faixa etária que a gente pode disponibilizar? Será que eles precisam ser assessorados? Será que a gente fala de uma autonomia vigiada? Será que a gente fala de um suporte realmente? Né? Será que esse adulto que tem a rede social, será que ele também lida essa coisa bem com suas redes sociais? Será que ele também não está refém de todo aquele contexto daquele mundo que é ilusório, que é isso que você falou, e consequentemente, né, ali há um espelho, há um reflexo ali para os seus filhos, que terminam também lidando de uma forma realmente a pensar somente em si. O outro não tem, eu não consigo suportar o outro ali comigo, pensando comigo, dividindo a brincadeira comigo. Eu abro mão disso porque o outro quer brincar disso agora.
E aí, assim, como importante, porque esse sentimento da comparação e da codependência emocional, onde que eu preciso estar no centro, né? O outro precisa me favorecer, eu preciso ser tão quanto o outro, tira muito dessa beleza de que juntas nós podemos compartilhar e ter um todo legal. Né? E não necessariamente você precisa estar sozinha, e ser mas que todos nós podemos compartilhar e a gente consegue chegar muito. Eu acho que essa conversa precisa muito realmente chegar nos lares, precisa muito cada vez mais a gente avançar essas discussões com os nossos adolescentes, essa coisa da empatia, essa coisa realmente dos relacionamentos que precisam estar cada vez mais fortalecidos. Eu acho que essa fragilidade de vínculos que perpassa a condição dos pais, né? Há pais que não se conversam, que não estabelecem acordos em conjunto para poder repassar para os filhos. A mãe estabelece um acordo, o pai estabelece outro, e essa criança, esse adolescente fica perdido ali. Então, consequentemente, né, essa condição aí, né, desse adolescente do lidar realmente entre seus pares fica ainda mais fragilizada por um reflexo que a gente vê no contexto familiar. No final das contas, a minha mãe sempre dizia, né? Ela disse assim, no final das contas, tudo é culpa dos pais. A gente termina culpando os pais por tudo. Gente, é porque, na verdade, os pais são as pessoas principais na vida de qualquer ser humano. Então, a forma como você é criado, a forma como você vê o mundo, a forma como você interpreta as ações do dia a dia, vem muito dessa primeira relação, né, familiar. Então, é por isso que a gente fala, não é porque a gente está dizendo aqui que os pais são ruins, que os pais, né, não fazem um trabalho bom. Não, todos nós temos limitações, todos nós temos algumas áreas da nossa vida, né, a parte da educação também, que não é 100%. E é por isso que é tão importante você buscar um profissional. Se você tem dúvidas, se você não está conseguindo realmente acessar, né, a sua criança, seu filho, né, a compreendê-lo de uma forma geral, como você gostaria, procure um profissional, veja o que está acontecendo com o seu filho. Eu achei bem interessante porque semana passada, minha irmã, minha vizinha, e ela disse assim, Milka, estou precisando de uma psicóloga, porque Noah chegou triste da escola e ele não quer me contar o que aconteceu. E ela disse que tentou de várias formas, mas não conseguiu. E às vezes os pais, eles podem ter um pouco de limitação, né? Até onde vai, né? Essa possibilidade de atender o seu filho. E aí eu fui lá, conversei com ele um pouco e no final das contas eu descobri que foi uma brincadeira dos colegas e que ele saiu da brincadeira. E aí ao invés de realmente dizer, não, eles foram ruins com você, foram cruéis com vocês. Não, a gente tem que fortalecer a personalidade da criança e dizer, veja, eles fizeram isso porque essa era a atitude do jogo, era pega-pega, todos eles tinham que pegar, todos eles tinham que ir contra você, não foi porque eles estavam sendo maus. Então tudo isso é importante no ambiente familiar e saber que sempre tem um outro olhar. Procure um profissional da escola do seu filho para ver como é que ele está realmente se desenvolvendo e para tirar algumas dúvidas também, né? Eu acredito que Gilza já deve receber várias mães na escola e que ela está disposta, realmente. É tão bom, né, ter um profissional que conhece seu filho de um ambiente escolar e que pode dar um conselho, né, uma ajuda, né, trazer uma visão diferente daquela que a mãe tem em casa. E a gente está aqui para contribuir, né, Gilza, nessa relação aí, nessa parceria, né, como a gente sempre coloca. Agora, finalizando, né, aqui o nosso bate-papo, que foi tão gostoso, né, eu queria que vocês dissessem para o nosso público dicas, né, do que vocês, algo mais importante, um recado mais importante que vocês guardariam para dar a esse público, né, que hoje tem tanta ansiedade, né, a saúde mental muitas vezes, né, prejudicada. O que vocês trazendo assim, o que é que Milka tem para dizer? O que é que Gilza tem para dizer? Olha, a ansiedade é uma emoção, pode se tornar um transtorno, mas que pode ser sim tratado, pode ser sim aliviado, né? Todo esse sofrimento que nós estamos vendo, né, no dia a dia das pessoas.
existe a possibilidade de ajuda, mas vai depender muito da sua disponibilidade em querer ser ajudado. Essa é a primeira opção, né, que eu diria. Existe esperança, há esperança para uma pessoa que esteja sofrendo nesse exato momento. Você não é a primeira pessoa e a única pessoa no mundo que está sofrendo com ansiedade. No mundo hoje, estima-se, né, que 30% de pessoas vão ter ansiedade ou estão, né, desenvolvendo algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, não guarde, né, para si aquilo que pode afetar não apenas a sua vida, mas a vida de toda a sua família e das pessoas que amam a você. Então, tenha coragem realmente de tomar uma decisão e dizer, poxa vida, eu preciso de uma ajuda. Então, que você possa realmente hoje abraçar essa coragem e que foi depositada em você por Deus e tomar a decisão de buscar ajuda, né, de conversar com alguém. Às vezes você fica realmente preso, né, nos seus próprios limites e não verbaliza isso para ninguém. Então, que hoje você possa realmente ter compreendido um pouco que a ansiedade é uma emoção que todos nós temos e que ela precisa ser lidada da melhor forma possível. Se você não está conseguindo enfrentá-la só, busque outra pessoa para caminhar junto com você nesse momento. De fato, eu acho que a ansiedade é algo que a gente vai estar, de alguma forma, sentindo. Ela é uma emoção que faz parte da nossa condição, né, de humanidade. Mas tudo que está em exagero, tudo que está aí desorganizado, nos leva a também sintomas e comportamentos que nos conduzem a um contexto de vida tão adoecedor. Convido essa pessoa a pensar, a refletir o que está acontecendo, o que está trazendo tanta angústia ao seu coração, que te faz olhar a vida sempre na perspectiva nublada, da impossibilidade, né, da dificuldade, de que você não vai conseguir realmente dar conta. Você pode sim, eu penso que com Deus a gente pode dar conta, a gente pode desfrutar da coragem, a gente pode desfrutar de um novo dia. Todos os dias a gente diz, mas eu estou vivendo a mesma coisa, eu já tentei fazer tantas coisas, porque de repente alguém que está assistindo pode pensar, mas eu já procurei ajuda, mas eu já fiz atividade física, que me disseram que a atividade física é muito bom, eu já investi em tempo de lazer e não consigo, mas eu já fiz tantas coisas e parece que nada funciona. E aí a gente pensa assim, mas você já decidiu mesmo olhar a vida com outra perspectiva e, de fato, né, algo que realmente pulsa muito no meu coração é olhar com a perspectiva de esperança sobre qualquer situação que a gente esteja vivendo. Às vezes há uma impossibilidade que foi dada ali, uma palavra que, não tem como resolver isso. Mas aí a gente vai ter uma escolha de acreditar nisso ou da gente querer, de fato, desfrutar realmente da presença de Deus e não estar ansioso por aquilo que a gente não consegue dar conta. Mas além de buscar realmente a perspectiva de esperança, além de buscar a perspectiva de um profissional que possa realmente lhe dar um suporte, é o se posicionar de uma forma diferente. Às vezes todo mundo está indo ali naquele mesmo caminho e você é convidado, talvez pelo movimento de todos, a fazer aquela mesma condição. Você pode fazer diferente. Você pode, então, ser aquele que acolhe. Você pode ser aquele que coloca os seus sentimentos. Você pode ser aquele que escolhe olhar a vida. Parece que está tudo nublado. Você pode escolher olhar e perceber que tem um sol ali, que já já ele vai sair. Só precisa viver um dia de cada vez. Só precisa aí dar conta daquilo que está previsto para aquele dia. Né? De fato. Então, a escola é muito parceira em relação a isso. Né? Existem muitos profissionais que são muito parceiros em relação a isso. Mas a gente também precisa se permitir ser ajudado. Né? E contar com as ajudas aí. Que bom. Eu agradeço. E trazendo aqui, né, uma mensagem aí final, onde a escola se posiciona, né, como Deus sendo a nossa fortaleza, a nossa proteção, né, seguro, bem presente nas adversidades, né? E quando a gente tem essa base, né, onde a gente pode sedimentar, eu acho que a gente pode também acalmar o nosso coração, né? Deus é esse Deus, esse refúgio, né? Que está lá, né? Como a galinha, né? Aquece e protege os seus pintinhos, assim a gente pode sentir que Deus faz isso com a gente também, né? Então, queria agradecer mais uma vez a presença aí de vocês e esperar que o nosso público aí possa usufruir desse papo que foi tão edificante, para mim foi bastante edificante e que também seja edificante para vocês. Obrigada
e até mais, a gente se encontra num próximo episódio.